Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Como estão? Hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês a respeito do que eu acredito que vai acontecer nas eleições pra presidente no Brasil no ano de 2022. Mas primeiro eu preciso falar pra vocês uma coisinha básica. Como que chega na conclusão? Com qual mapa? A partir de qual mapa? Eu gostaria de acrescentar que no começo do ano, no ingresso do Sol em Áries, o ascendente estava mutável, o que indica que são dois mapas a serem gerados para fazer as previsões anuais, correspondentes ali ao meio político ou à astrologia mundial, ou qualquer assunto que interesse ali ao mundo, ok? E como as eleições são depois do ingresso solar em Libra, eu vou analisar o mapa do ingresso, vou deixar aqui, tá? Vem comigo, acompanha comigo o raciocínio, alguma sugestão, comentário, salta aí embaixo. Vamos dissertar sobre essa previsão que eu vou fazer. Não fiquem apenas com o que eu vou dizer. Pensem por vocês também. Vamos, então, ao que interessa, né? No caso, se você olhar ali bem na letrinha miúda, você vai ver que eu abri para Brasília. Então, é relacionado ao ingresso do Sol em Libra aqui no Brasil, beleza? Bolsonaro é o nosso presidente atual, então a ele atribuímos a casa 10 e, portanto, ele é representado por Saturno, que está angular em domicílio, porém retrógrado. E atribuímos a casa 4 e seu governante a Lula, porque ele é seu principal oponente, então o fato da casa 4 ser a sétima derivada, ou como vocês podem entender de uma maneira mais fácil, se você contar 7 casas a partir da casa 10, você chega na casa 4. Então, sabendo que a 4 representa o inimigo de Bolsonaro, a gente atribui ali a Lula, ok? Então, o fato de Bolsonaro ser Saturno e estar em domicílio e angular representa que ele é forte, ele é um candidato muito poderoso, ele tem lá sua dignidade naquilo que ele faz. O ascendente do ingresso solar em Libra está em Touro, conjunto a Algol. E a estrela tem uma natureza maléfica, mostrando que, de alguma maneira, as pessoas podem estar sufocadas ou até mesmo de saco cheio, cansadas, exaustas, porque tá tudo muito sucateado, tá tudo muito pesado, as pessoas não estão dando conta de muitas coisas, então é como se algo estivesse dando ali uma espécie de necessidade de mudança, porque a pessoa está se sentindo sufocada. É como se precisasse de um milagre para não morrer sufocada, não morrer ali afogada, não morrer na praia. Então, o povo acaba querendo uma certa mudança, né? E eu já vou falar sobre o povo, que é representado por Lua e Mercúrio. Mercúrio, porque o ascendente do Isa, lá atrás, lá quando o Sol entrou em Áries, estava em Virgem, representado por Mercúrio, que basicamente pode inclinar nesse mapa de agora o povo, entende? Então, a Lua já é significadora natural do povo. O fato do povo ser representado por Mercúrio e Lua, enquanto que Mercúrio está combusto pelo Sol e a Lua tá num signo solar, que é Leão, né? Mostrando que a Lua fica disposta pelo Sol, acaba sendo ali um indicativo de que as pessoas, o público, o povo, pede Lula, entendeu? Como se eles no caso de Mercúrio, Mercúrio fica cego por Lula, porque a combustão causa isso, né? E a Lua fica à disposição porque acha que que depender de Lula vai melhorar as coisas e tudo mais, ok? Então é como se a parte da população fosse dividida. E eu atribuí o Sol a Lula porque ele é literalmente o regente da casa 4, aquele esqueminha que eu falei lá no começo do vídeo sobre ser a sétima casa derivada da casa 10, que representa o governante atual. Então, o fato de ser a sétima casa a partir da 10 representa ali o inimigo declarado do Bolsonaro, que é o governante atual. Só para recapitular. A condição do Sol é meio complicada também, pois está numa casa meio pesada, né? A casa 6 é uma casa fraca, é uma casa que
tira bastante da força do Lula. E além disso, ele tá em queda. E já Bolsonaro, ele tá até forte lá, mas está retrógrado também, é uma situação ali que a gente pode ficar meio preocupado. O Sol em queda numa casa maléfica indicaria que Lula tá num cenário ali cercado pelo caos, né? Ele tá cadente, tá fraco, tá em queda. Então o Sol tá realmente numa situação de conflito ali. Porém, ele tem Lua e Mercúrio a seu dispor, que basicamente é o povo, né? Então, Lula, sendo o Sol e Sol estando num signo de Vênus, ele fica literalmente à disposição de Vênus, dependendo de Vênus para ter algum poder de ação ali. Quem é Vênus aqui? Vênus está regendo o ascendente, a sexta casa e também a 11ª por exaltação. E Vênus está à disposição de Mercúrio, que basicamente é o povo. Afinal de contas, Vênus está em Virgem, indicando ali essa disposição que Vênus dá para Mercúrio, o povo. Então, Lula depende de Vênus, que é ali a mulherada, assuntos do povo, né? Vênus tem antícia com Júpiter nesse mapa e fica responsável pela classe trabalhadora e também pelo público feminino, pelos grupos sociais, pelos movimentos políticos sociais. Afinal, Vênus está relacionada à casa 11 e à casa 6. Então tem ali o povão, né? A galera que tá oprimida, até porque a casa 6 tem muito a ver com a questão da escravidão, servidão. Então faz sentido que Lula acabe dependendo das pessoas que são menos favorecidas, os pobres, os trabalhadores, a galera que recebe salário mínimo ou que tá lá no trem vendendo alguma coisa para poder sobreviver. O fato de Vênus reger a casa 11 por exaltação também é um fator que mexe com a questão dos grupos. Vênus representa mulheres, Mercúrio, o povo mais jovem. Então, Lula recebe bastante apoio, tanto do público feminino quanto da galera mais jovem. Porque a casa 11 representa grupos, representa movimentos e organizações partidárias, até porque a antícia com Júpiter, que representa a parte política da astrologia, é bem plausível que a gente pense em grupos sociais, políticos, econômicos que vão favorecer as pessoas que estão mais precisando no momento. Ou seja, é como se principalmente mulheres e os mais jovens estivessem optando por um candidato que é mais povão, que vai trazer benefícios para o povo menos favorecido, os pobres, né? A galera que trabalha, etc. Então, o fato do Sol estar em um signo venusiano mostra que ele fica dependente desses grupos sociais, dessas movimentações partidárias, das mulheres, né? E além do fato de que Mercúrio, sendo o público mais jovem, e Mercúrio combusto nesse mapa, indicando que a galera mais jovem praticamente está cega pelo Lula, né? Até porque, poxa, sendo sincera, se eu faço uma faculdade, por mais que não tenha idade para fazer faculdade, a maioria das pessoas que fazem faculdades ou dependem dos seus estudos, querendo ou não, sabe que Lula vai beneficiar eles de alguma maneira. Como já fez no passado, né? Então é literalmente a galera, principalmente mulheres e jovens, focando ali em Lula, 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 Lula. E assim, como eu já disse antes, a popularidade de Bolsonaro é alta. A chance dele conseguir ficar com uma alta pontuação é alta. Ele é um candidato forte. Afinal, é bem costume do nosso país reeleger ao invés de querer botar uma outra pessoa no lugar. Só que nesse caso, devido à condição de Saturno estar retrógrado, é como se ele voltasse a ser o que ele era antes. E com o fato de Mercúrio estar com o Sol, conjunção, combustão, Lua em signo do Sol e Vênus dando ali uma certa recepção para o Sol, que é Lula, indicando todo esse cenário onde mulheres e jovens vão
acabar sendo inclinados a votar no Lula. E além disso, a própria Lua significa coisas mais populares, por exemplo, transporte, alimento. Transporte porque a Lua rege a casa 3, tá, gente? E alimentação, nutrição, terras, né? Algo que vai estar bem em pauta ali no começo desse ingresso solar em Libra, praticamente o segundo semestre do Ano Novo Astrológico, que vai do final de setembro até março, quando o Sol entra em Áries novamente, bababá, gerando ali um novo ano astrológico e tal. Então, assim, transporte, moradia, benefícios para as mulheres, benefícios para os jovens, tudo isso são os assuntos que mais vão estar em pauta nos próximos 6 meses. E com isso, a galera acaba se inclinando muito a votar no Lula. Então, apesar de Bolsonaro ter força, popularidade, ser um candidato forte, né? O fato de Saturno estar retrógrado mostra que ele não vai conseguir ser reeleito, porque ele volta ao estado anterior. No sentido literal de retrogradação, é o planeta andar para trás. Então, é voltar ao grau anterior, ao signo anterior, ou seja, a condição anterior ao que o Bolsonaro estava antes de se tornar presidente. Logo, essa retrogradação acaba sendo maléfica para ele, fora que ele não tem o apoio ali dos principais pontos. Até porque, se você dá uma olhadinha nesse mapa, Bolsonaro tá lá em cima, sozinho, né? É como se ele tivesse por ele mesmo e ninguém por ele. Principalmente porque ele depende mais do povo, apesar da popularidade dele ter subido um pouquinho, que eu tô sabendo em questão de percentual, né? Ele literalmente vai acabar retornando ao que ele era antes de se tornar o presidente da República do Brasil, ok? Então, a minha conclusão final é Lula, gente.